imagens aí dessas apreensões da polícia, um caminhão grande com 6 mil litros de combustível, inclusive combustível cru, aquele que já causou tragédias, então tem essa apreensão grande. Com o prejuízo só com esse caminhão aí, que a gente tem as imagens, são 6 mil litros de combustíveis, quase 3 milhões de reais para transporte. Organização criminosa chega lá, pura, sem nenhuma cerimônia, precisa ter uma grande estrutura, então a polícia começou a investigar esse grupo e chegou, portanto, a 2 pessoas. Hoje o juízo não autorizou a prisão, viu? Então, de fato, o que a gente tem são os mandados de busca e esse fato aí sendo investigado. O que também sabemos é que, dessa vez, esse combustível iria, nas últimas vezes era para umas refinarias clandestinas, alguns lugares, alguns galpões pela Baixada Fluminense. Dessa vez iria para companhias que queimam esse combustível, como, por exemplo, siderúrgicas, é isso que está no inquérito, inclusive, que a gente teve acesso. Então, hoje, na Baixada Fluminense, em Duque de Caxias, os agentes também fizeram algumas diligências em Nova Iguaçu. Essas 2 pessoas que são as investigadas principais tinham esse caminhão. E aí o caminhão também que chamou a atenção da polícia é que a pessoa que estava dirigindo o caminhão e comprou esse caminhão não tem dinheiro, não tem verba, não tem emprego, mas conseguiu do dia para a noite 24 mil reais para pegar esse automóvel e aí conseguiu participar também desse esquema. Então, portanto, a investigação da Delegacia da Defesa dos Serviços Delegados, equipes voltando para a cidade da polícia de onde eu falo, e mais uma vez esse combustível sendo furtado direto dos dutos. E aí a gente lembra também, né? O delegado também conversou com a gente. Além do prejuízo financeiro, tem risco para o meio ambiente, porque é altamente tóxico e inflamável, e pelo mesmo motivo, quando ele explode ou quando há ali um vazamento também, se entrar em contato com alguém, tem muitas comunidades no entorno, em muitos desses locais onde há os dutos da Petrobras e da Transpetro, pode causar algum acidente grave, a gente já viu até em morte. Estou acompanhando daqui, Agatha, Rodolfo, Dônola. Valeu, Sadoc, muito bom. Obrigada. Bom, lembrando que aí o roubo não é de gasolina, o roubo é do óleo, do petróleo cru. E aí, Rodolfo, afunila bastante a linha de investigação, porque gasolina, quem consome gasolina? Bom, milhares, centenas de milhares de pessoas. Agora, quem consome petróleo, óleo cru? Ou você tem uma refinaria clandestina, ou seja, o que é o refinar o petróleo? É aquecê-lo para dele tirar alguns subprodutos, dentre os quais gasolina. Ou usar para caldeiras. Então fecha bastante o universo dos suspeitos. Com um detalhe, no ano passado, faz pouquinho mais do que um ano, foi em fevereiro do ano passado, houve uma operação muito semelhante à Operação Ratoeira, falando da Ratobras, que eles ficam cavando buracos nesses túneis, nesses dutos. Com um detalhe, Rodolfo, o risco, como o Sadoc salientou aí, é enorme, porque embora a volatilidade do petróleo cru seja menor do que da gasolina, por exemplo, pegar fogo num duto de petróleo ou no derramamento provocado por uma extração ilegal é de um risco gigantesco. Gigante, gigante. Agora, eles são especializados, não que diminua o risco. Veja que lá atrás, quando houve um acidente em Caxias, uma menina que estava próximo morreu. Morreu, porque tem temperatura, por exemplo, desse tipo de óleo, era uma gasolina diferente, ela acabou caindo e morreu. Detalhe que depois descobriram na investigação que a menina que morreu quando eles estavam fazendo a perfuração e houve vazamento era parente do cara que estava roubando. Mas, mesmo assim, eles são especializados. Esse processo de você enfiar uma borracha, que é tipo uma borracha mesmo grande, e entrar num duto da Transpetro, que é o braço de distribuição de petróleo no Brasil, chama-se trepanação. Acho que é trepanação ou trepenação? É trepanação, eu acho. Os caras enfiam o negócio e tiram, e eles têm caminhões, porque não é um negócio que você bota num balde. Trepanação mesmo. Trepanação mesmo. E aí você bota em caminhões, você bota porque senão não vale a pena. Normalmente são operações que duram horas para o cara poder até chegar, tirar equipamento, fazer o furo, retirar não sei das quantas, até que a Transpetro, porque ela tem sensores ao longo de todo o seu a sua logística, os seus dutos, ela percebe que há uma queda de pressão, envia equipes ao local. Como são muitas vezes locais ermos, até eles chegarem os caras já roubaram pra caramba e metem o pé do local. Muitas vezes tem PM, tem gente por trás, as investigações mostram isso. Agora,
Se você olhar a década de 90, o Rio de Janeiro explodia de sequestros. Explodia. Os caras sequestravam, levavam para cativeiro, ficavam dias, pediam resgate, davam um telefone, negociavam, pediam dinheiro, o resgate ia, papapá. Teve empresário de ônibus morto, filho de empresário de ônibus, gente que teve mutilação, alguns casos em que foram resgatados, mas com traumas gigantescos. O que fizeram? Inclusive com investimento privado, quando começou a pegar gente graúda, meteram um baita de um dinheiro na DAS, na Delegacia de Sequestro. Os caras começaram a ter uma estrutura gigante de interceptação telefônica e tal. Reforçaram as equipes e foram para dentro do combate, descobrindo quais eram as quadrilhas, pegando pesado. Alguns foram mortos em trocas de tiros, em entrada de cativeiro e por aí vai. O crime foi sufocado, as quadrilhas principais identificadas, presas, mortas em trocas de tiro, e os caras desistiram do Rio de Janeiro, inclusive passaram a sequestrar em São Paulo, mas o Rio praticamente zerou o crime, coisa que acontece quase que até hoje. Por que eu estou falando isso? Há crimes em que não é que nem roubo de veículo, furto no meio da rua, que você tem aos montes e qualquer cara, bandido com uma mentalidade errada, bota uma arma na mão, uma faca ou o que for, e vai pra pista para poder roubar alguma coisa e levar. Tem crimes que necessita de uma quadrilha especializada, como o sequestro. A mesma coisa é esse tipo de quadrilha. Se a polícia continua indo em frente, indo para cima, como agora nessa investigação a gente está vendo, prendendo as quadrilhas, que certamente não são muitas, são 3, 4, 5 quadrilhas fortes que tem, desde a segurança, muitas vezes, com policiais ou ex-policiais, gente especializada em trepanação, gente que tem caminhão, gente que tem contato, como disse o dono lá, do outro lado para poder receber esse óleo e dar destinação a ele. Gente clandestino que também tem mercado, muitas vezes, em postos de combustíveis para fazer chegar lá esse produto roubado, furtado. Então, se investiga, se faz operação como a de hoje, se corre atrás do prejuízo, identifica, prende, enquadra e acaba com o crime. Porque o Rio de Janeiro tem uma concentração de dutos da Transpetro muito grande, não só porque tem a Bacia de Campos. Aqui, e agora com a Bacia de Santos, a gente está acabando de concluir. Acho que é por agora, Agatha, não sei se é setembro, mas tem uma conclusão de um gasoduto importantíssimo da Bacia de Santos que vai entrar em direção a Itaboraí para que a gente possa levar o óleo para o que restou do Comperj. O Comperj tinha um projeto megalomaníaco gigante, cheio de corrupção no Petrolão, no outro governo do PT. Agora o projeto diminuiu, vai ter uma refinaria lá. Então eles estão trazendo e vão fazer um duto para poder trazer inclusive gás natural. Então o Rio tem, por causa da nossa gloriosa Reduc em Duque de Caxias, e por causa dessa concentração que a gente tem aqui, como por exemplo Bacia de Campos e agora Santos, a gente tem muitos dutos que passam. Então as quadrilhas aqui estão mais assanhadas e organizadas para poder fazer esse tipo de ataque. Se fizer a investigação, for para dentro, prender e desarticular, algumas não são tantas assim, você tem mais probabilidade de acabar com o crime, como foi o sequestro, do que ficar atrás de um monte de cara, por exemplo, como a gente fala de outros crimes, como roubo de veículos, roubo de cargas, que esses aí estão muito espalhados e tem muitas quadrilhas nesse sentido, Agatha. Eu estava pesquisando em relação à data de entrega, a previsão era final do ano passado, né, segundo semestre do ano passado. Eles tiveram que adiar por causa de um problema ali em relação a funcionários e não definiram, não chegaram a definir, pelo menos eu não encontrei, uma nova data. Uma nova data. Mas vou atrás. Rodolfo, tem um acréscimo a respeito de perigo. A gente parece não ter aprendido nada com a história. Em fevereiro de 1984, você se lembra daquele mega incêndio na Vila Socó? Houve vazamento, não foi roubo, mas houve vazamento de combustíveis, Agatha. Ali em Cubatão, que fica na Baixada Santista, 93 corpos foram encontrados, mas estima-se que morreram 500 pessoas naquele incêndio. Um incêndio sem precedentes na nossa história. E o que aconteceu? Eram oleodutos que, ou por roubo, como neste caso a gente está vendo aqui no estado do Rio frequentemente, ou por vazamento, isso provocou um incêndio numa comunidade gigantesca e morreram tantas pessoas. Este é o risco de, por exemplo, um roubo ou de um incidente ou acidente numa tubulação. Você lembra, Rodolfo?
a tragédia que não foi Lembro. lá na Vila Socorro. E México. Pega aí, México, a quantidade de explosões, inclusive com dezenas e dezenas de mortos no México. Isso tem uns 2 anos e tal. Um negócio terrível. Que o cara foi lá, quando foi furar, teve uma fagulha ou o que for, o negócio explodiu. Na verdade, não foi isso. Eles foram furar, largaram depois da trepanação o duto vazando combustível. As pessoas de uma vila próxima foram correndo para poder pegar com baldes, gasolina, veja só, numa fagulha, numa coisa qualquer, o negócio explodiu, matou um monte de gente que estava como formigueiro em cima para roubar. Olha só, pelo amor de Deus também, que está na cabeça das pessoas, né? 66 mortos no México gigante. em janeiro de 2019. Explosão em oleoduto. Deixa eu trazer um serviço